A Gabi falou sobre a internet como ferramenta, Rita. A internet traz outra questão, que é a questão do anonimato. Então, esse movimento do Exposed, ele vem acontecendo há alguns anos. A gente viu, eu falei na introdução sobre o Me Too, sobre o movimento das mulheres de Hollywood e vários outros. Esse anonimato, de certa maneira, facilita que esse movimento aconteça? Facilita, acho que muita gente acaba se utilizando disso. A gente sabe que a internet, ela foi inicialmente pensada para uma coisa de liberdade, confiança, e muitas vezes essa questão do anonimato acaba também protegendo as pessoas de certas coisas. Então, se usa disso, inclusive, para fazer algumas denúncias, criando perfis falsos. Mas como a Gabi lembrou, essa questão do cancelamento sempre aconteceu, né? A gente sempre cancelou pessoas, né? A cidade é uma representação disso. A gente tem as pessoas que sempre tiveram a margem. Então, a internet, ela acaba refletindo o que, né, é a nossa sociedade. Acho interessante a gente pensar que na internet a gente tem um pouco essa coisa da imunização, né? A gente não precisa exatamente estar fisicamente com as pessoas. A gente consegue atingi-las, né, com esse distanciamento, né, que agora por questões de Covid está mais forte, mas a internet ela pressupõe isso, né, que a gente tenha uma relação telemática, digamos. Então isso faz com que muitas vezes a gente acabe cancelando as outras pessoas por uma questão que muitas vezes a gente nem sabe direito o que aconteceu, a gente não conhece a outra pessoa, e essa proteção do anonimato e também desse distanciamento, né, faz com que as pessoas acabem, né, se achando no direito de colocar isso mais fortemente. Então, de fato, enfim, a internet, ela realmente acaba sendo palco para coisas muito interessantes, como sempre, né, uma importante ferramenta, mas também para, né, massacrar pessoas. Ô, Mari, literalmente. vale a pena a gente dizer, seguindo o que a Rita está falando, que, claro, a não identificação do autor da denúncia pode ser uma proteção e a gente tem canais para denúncias anônimas, mas a Constituição Federal garante a liberdade de expressão, mas veda o anonimato a não ser nessas hipóteses previstas na legislação. Então, só tomar cuidado com isso para as pessoas não acharem que elas podem fazer o que elas quiserem porque estão protegidas e não precisam se identificar. Elas precisam se identificar. E tomar cuidado também que a gente tem liberdade de dizer o que a gente quer, mas a gente vai ser responsabilizado e por isso que não pode ser uma declaração anônima por aquilo que a gente diz. Então, todos os indivíduos têm espaços de proteção, né? Tem espaço de proteção à honra, por exemplo, e a gente tem que tomar cuidado quando a gente fala sobre outras pessoas. É importante você falar isso porque a gente já fez alguns programas aqui falando sobre cancelamento, sobre internet e sobre o poder que o anonimato, de certa maneira, que a pessoa pensa que tem por causa do anonimato, né, Carnal? Isso é histórico, não depende só das redes, mas vamos lembrar que a própria imprensa, no caso da Escola Base aqui em São Paulo, destruiu um projeto de uma escola por causa de uma falsa acusação de abuso sobre crianças. Então, a internet é um espaço de liberdade, mas, como lembrou a Gabi, a nossa Constituição veda o anonimato, a não ser no caso previsto pela lei, nós temos que ter responsabilidade. O anonimato favorece o crime e o poder, no sentido de que, se ninguém me revela, eu continuo atuando, como o caso do Me Too, que denunciou práticas que estavam lá há décadas. Quer dizer, os poderosos gostam da rede de anonimato, mas é melhor discutir a ideia e solidarizar-se com a vítima do que prontamente a menor notícia de que alguém fez algo errado, já começa a postar coisas compartilhando daquilo. Então, seguindo um conselho da nossa querida Gabriela, menos fígado. Menos fígado. Primeiro pensa, vê se confirma e sim, confirmado um caso, indo à justiça, havendo provas e havendo evidências, às vezes denunciar um crime é um ato, inclusive, de impedir que a vítima sofra. Vamos continuar nossa discussão então, porque, como você viu aqui, o Exposed é a prática de denunciar um crime ou uma má conduta usando as redes sociais. Muitas vezes esses casos de fato vão parar na justiça e isso desperta o debate sobre liberdade de expressão e anonimato, o debate que a gente já começou aqui. Então vamos continuar falando sobre isso, vamos entender como o direito lida com esse tipo de denúncia com a Cíntia Pereira de Lima. Ela é professora da Universidade de São Paulo e presidente do Instituto Avançado de Proteção de Dados. Olha só. O direito ele não regulamenta especificamente a prática do exposed, se podemos chamar assim, que é a forma mais conhecida. O que o direito garante é a liberdade de expressão no artigo 5º, inciso 4º da Constituição Federal, proibindo o anonimato.
ou seja, o autor do expost precisa se identificar. De outro lado, o direito garante também a reparação por dano moral daqueles que sofrerem um abalo à sua imagem ou honra, vítimas do expost, pelo inciso 10 do artigo 5º da Constituição. Portanto, a prática do expost envolve esses dois direitos, de quem posta o conteúdo, que é garantida a liberdade de expressão desses autores do expost, mas não de forma ilimitada, porque o direito ele garante também a imagem, a honra das vítimas do expost. Esse é um conflito e tanto, como se pode perceber. Assim, deve-se analisar caso a caso para verificar se há fundamento nos fatos noticiados pelo autor do expost, que seria a exceção da verdade, ou seja, o autor do expost ele pode se defender demonstrando a verdade dos fatos noticiados. Perfeita a fala da doutora Cíntia quando diz que é um conflito entre o direito à liberdade de expressão e os direitos à imagem e à honra. E eu penso que tem uma outra questão que a gente pode elaborar sobre a perspectiva do direito criminal, que é, muitas vezes, falar a verdade também pode tipificar uma conduta. Injúria e difamação, por exemplo, não necessitam para sua configuração do elemento falso. O elemento do falso é próprio da calúnia. Imputar a alguém falsamente a prática de crime. Injúria e difamação, não. Eu posso te injuriar ou posso te difamar, ainda que eu esteja falando a verdade. A gente tem outros programas mais antigos que a gente já falou disso. Então, mesmo que você esteja falando algo verdadeiro sobre outra pessoa, ainda assim isso pode configurar uma violação indevida dos direitos do outro. Então, a exceção da verdade, em alguns casos, só se no elemento do tipo, como elemento do tipo penal a gente tiver o falso.